Salve amigos, boa noite a todos. Estamos aqui agora em conexão definitiva para fazer uma live com meu amigo Felipe Leal sobre China. É isso aí, a gente vai abordar alguns aspectos muito interessantes de como o ecossistema de startups da China tem trazido inovações aqui para o nosso país e para o mundo. Então esse debate vai ser muito interessante porque vai trazer para a gente uma nova visão de como é que a gente pode pensar fora da caixa. Já contei para os amigos aqui que no ano passado eu fiz parte de uma missão para o Vale do Silício, onde nós passamos uma imersão com o pessoal da Startse. Neste momento era para eu estar novamente no Vale do Silício, mas agora eu já estou cotando para ir para a China com meu amigo Felipe Leal. E ele já está aqui com a gente online para a gente bater esse papo agora e construir mais um valor de conhecimento para os colegas que estão aqui no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Já estamos aqui chamando o Felipe Leal para debatermos sobre o assunto China Outbox, não é o Shining Box. Vou chamar aqui o Felipe Leal. Fala, Antônio. Bem-vindo, gigante, novamente em definitivo. Vamos lá, agora que né? vai. Que situação, cara. Não, cara, não tem problema. Olha, eu vou te falar, já teve coisa pior que aconteceu aqui. Essa já é a 38ª live seguida e já aconteceu de tudo. Que eu pude, inclusive, pra você ter uma ideia, olha só como é que o barramento da Start está na veia. Eu já criei um curso, que na verdade é uma mentoria, para ensinar as pessoas a fazerem live e tirarem proveito desse momento. Boa. Importante. O pessoal está acompanhando aí. Muitas pessoas já estão inscritas nesse movimento. Quem quiser é só me mandar um direct. Mas essa é uma outra agenda. Felipe Leal, muito boa noite. Obrigado pelo teu aceite aqui no Café Digital. Estou muito feliz aqui de estar batendo esse papo com você. E quero te apresentar para quem está aqui com a gente agora, para que essas pessoas possam conhecer um pouco mais do teu trabalho. Legal. Pessoal, eu conheci o Felipe em São Paulo. Eu estava numa formação executiva da Startse. A Startse, que hoje é uma das maiores empresas de tecnologia, inovação e educação que existem no Brasil. Tem sede no Vale do Silício, sede na China, sede em outros locais do mundo, Israel, Portugal. E a Startse, ela tem um movimento muito interessante, que é um movimento praticamente que a gente pode chamar do lifelong learning. Esse movimento, ele faz com que as pessoas busquem sempre estar estudando um pouco mais. E eu busquei uma capacitação executiva da Startse, fiz essa formação em São Paulo e nós tivemos a oportunidade de almoçar por 3 vezes seguidas, em 3 dias diferentes, e conversar e trocar uma ideia. E ficamos ali com aquela conexão e na noite do penúltimo dia nós também jantamos. E eu fui apresentado a um grupo de investidores chineses em um jantar e eu até comentei na live anterior com o Luciano Quadrado do STF quem achava o QR Code legal. E me chamou muita atenção, Felipe, que naquele slide inicial, e você vai fazer uma live com um amigo lá da China, me chamou muita atenção o primeiro slide daquele jantar, que ele colocava o seguinte, o QR Code já era. E aí eu te perguntei por que o QR Code já era, e veio a resposta de que provavelmente por conta não somente da inteligência artificial, mas principalmente por conta do reconhecimento facial, a China já tem novas evoluções e novas tendências. Do lado de cá do balcão, o serviço público busca contratar soluções melhores, buscar tecnologias, e isso tem sido muito difícil no dia a dia. Então, o convite foi para o amigo vir aqui dar uma aula para a gente sobre como a China tem levado tecnologia ao redor do mundo com as suas startups. Então, te passo a palavra para a sua apresentação inicial e depois a gente debate tecnicamente esses assuntos. Seja muito bem-vindo. Legal. Obrigado de novo pelo convite. Desculpa de novo pelos percalços aí, mas agora vamos com tudo. Você me apresentou rapidinho, mas só dando um contexto, eu passei, antes de entrar na Startse, eu passei os últimos 15, 16 anos no mundo corporativo tradicional, grande empresa. Então, eu sou do Sul, meu sotaque já entrega, né? Mas eu vim para São Paulo em 2004. Eu entrei no programa de trainee da Gerdau. Gerdau, acho que todo mundo conhece, siderúrgica. E fiquei 8 anos na empresa. Eu acabei saindo em 2012 porque a Gerdau hoje é uma empresa completamente renovada, tá? Mas, inclusive, parceira nossa na Startse, com muito orgulho. Mas na época, a Gerdau, uma super escola de
empresa, de negócio, de vida, mas um negócio muito tradicional, muito conservador. E aquilo eu comecei a me descolar um pouco daquele modelo e resolvi então sair da empresa. Foi um processo difícil, assim, depois de 8 anos, mas eu acabei saindo da Gerdau, fui para o Terra, Portal Terra, que acho que todo mundo conhecia, e para mim virou infelizmente, um case de empresa que era muito relevante há poucos anos e hoje praticamente ninguém mais acessa, é muito pouco. Mas o Terra é da Telefônica, e depois, como Telefônica, eu acabei migrando para uma outra empresa dentro do grupo Telefônica, e o negócio dessa empresa acabou sendo vendido para uma outra empresa, e nesse processo, no começo de 2016, boa parte do nosso time foi desligado, e eu estava nesse bolo. Era época pré-impeachment ali, aquela confusão toda, a economia complicada, e então eu me vi num ano de reinvenção profissional, pessoal, porque o modelo que eu tinha vindo até então, ele, para mim, começou a não fazer muito mais sentido. E nesse processo eu me abri para novas formas de trabalho, novas formas de remuneração, novas formas de fazer as coisas. E nesse processo, eu tive várias experiências e uma delas foi essa aproximação com a Startse, que na época, em 2016, era uma empresa, não que nós sejamos enormes agora, mas na época era uma empresa muito, muito pequena. E foi justamente esse background de empresa estabelecida, grande empresa, que acabou me levando à conexão com o Pedro, que é o nosso CEO. E a gente começou a namorar ali, né, para ficar próximos. E dali eu acabei também indo para o Vale do Silício, nesse processo, na virada de 2016 para 2017. Foi uma experiência transformadora. E quando eu voltei, a gente sentou e falou, não, vamos ficar junto, vamos montar aqui uma vertical para atender empresas e você vai tocar essa vertical. Esse vai ser o teu empreendimento dentro do negócio da Startse. Que a gente gosta de reforçar, né? A gente não gosta não gosta de ter funcionário, a gente gosta de ter sócio e ter empreendedor dentro do negócio. Boa, então, é a mesma ideia que eu tenho também. Os negócios que eu entro hoje são para a gente empreender junto. Não vale a pena aquele modelo predatorial que a gente já falou em outras lives aqui também. Exato. Então, nesse modelo, a gente montou lá uma combinação de que vamos fazer um teste, né? Você estava falando de experimentação antes. Vamos fazer um experimento. Se esse negócio vingar, você entra na sociedade da empresa e vamos embora. E, pô, deu super certo. O ano 2017 foi incrível, assim, de crescimento. Depois 18 também, 19 igual. Um ritmo fortíssimo de crescimento da empresa e da vertical corporativa também. E no final do ano passado, você comentou do Jeromel, que você conheceu. O Jeromel era o nosso sócio que tocava a operação da China. A Startse está na China desde o começo de 2018. E, enfim, por decisão dele, ele decidiu voltar para o Brasil, saiu da empresa. E então eu assumi a posição para tocar o negócio da China, né? Eu estava com tudo pronto, preparado para embarcar, passagem comprada, família preparada, mudança de vida. E eu brinco que na Startse eu fui o primeiro a ser impactado pela pandemia, porque enquanto as coisas aqui no Vale estavam todas normais por enquanto, a China já vivia o processo da pandemia desde o final de janeiro. Eu tinha passagem, para você ter uma ideia, a minha primeira passagem era dia 7 de fevereiro e depois da família era dia 28 de março. Tá? Era um pouco mais de janeiro. Eu ia, voltava e depois ia de novo com eles. Eu não consegui ir nem em fevereiro, porque a situação estava dada lá. E depois do dia 28 de março, coincidentemente, foi o dia que a China fechou as fronteiras. Então, o estrangeiro não podia, inclusive gente que morava lá, até hoje não conseguiu voltar. Então, as fronteiras estão fechadas até hoje para estrangeiro. Então, esse é um pouco do cenário. Mas, desde então, eu respondo pela operação da China, embora agora a gente esteja com as nossas imersões. Depois a gente pode falar um pouco mais das imersões em si, para lá. Momentaneamente pausada essas imersões, mas assim que as coisas retornarem, eu quero pegar um avião, ir para lá e começar essa jornada que vai ser... Eu brinco que eu estou morando no Brasil, mas eu estou vivendo a China intensamente. Desde quando eu fui a primeira vez lá em 2018,
E desde então, mas especialmente após o final do ano passado, no final do ano passado que eu comecei já sabendo que eu iria em 2020, a mergulhar de fato na China e é assim, é fantástico, você vai descobrindo coisa e vai abrindo você vai descobrindo que não sabe um monte de coisa e a China tem esse poder de romper, e isso eu experimentei na primeira vez que eu fui, romper uma série de verdades absolutas que eu tinha com as minhas lentes ocidentais Uhum. e diversos preconceitos, inclusive, que naturalmente a gente tem. E eu, quando cheguei lá e vivi a experiência, quando eu voltei, eu voltei, não, se eu quero entender minimamente da China, eu tenho que trocar o óculos do Ocidente e pensar com a cabeça do oriental, entender da história da China, conhecer um pouco mais da cultura e tudo mais, porque isso tudo está totalmente correlacionado com o tema que nos cabe mais, que é o tema de inovação e tecnologia. Está tudo interligado. Inclusive, as nossas experiências das imersões, elas tocam nesse tema também. Aí depois eu posso explicar um pouco mais de como é que é a dinâmica lá, porque, enfim, tá tudo relacionado. Massa, muito bom, cara. Olha, eu te confesso que eu sempre tive esse gap de conhecer um pouco mais da China. A gente pouco ouve falar, a gente ouve falar demais, mas na prática a gente não conhece o poder da China, né? O Uhum. quanto que a China influencia hoje no mundo. E eu queria aproveitar esse momento que a gente tem aqui dessa live para você contar um pouco mais de onde que a China influencia o Brasil, né? Das empresas que influenciam tanto no ecossistema de startups como as grandes empresas. Você pode falar do Baidu, você pode falar dessas empresas que as pessoas poucas vezes sabem que existem. Eu acho que o principal case que a gente vê aí é o caso do Alibaba, né? Não, Uhum. não podemos deixar de citar ele. E você vê movimentos tentando acompanhar no Brasil. O Magazine Luiza, a gente tem a Amazon, né, no outro polo. E eu queria que você navegasse e desse uma pincelada para a gente, porque eu já tenho uma noção, porque a gente conversou bastante, mas eu Sim. acho que é interessante você contar o que é essa base e depois desdobrar para o que está acontecendo nesse momento pós-coronavírus, porque eles já viraram a chave e ligaram a esteira de produção. Sim. Então, como é que essa onda vai chegar e vai bater no Brasil e que tipo de impactos nós vamos ter, principalmente por conta do advento da inteligência artificial, que vai aprimorar muito aí a questão da mão de obra. Você vai ter muitas mãos de obras especializadas. Eu sempre brinco que eu trabalho com a parte de treinamento e sempre já está mudando completamente. Então, como é que você vê esse segmento para a gente poder saber onde é que o Brasil vai parar? Porque a nossa ideia é ouvir você e transformar isso em uma melhoria para o nosso país, né? Para o barramento.gov. Legal. Tá, bom, vou começar talvez um pouco mais abrangente, a gente vai afunilando aos poucos. Isso. Eu acho assim, infelizmente, e eu comprovei isso por mim mesmo, a grande maioria das pessoas tem uma visão da China que talvez seja uma visão de 30, sei lá, década de 90, década de 80, daquela China fábrica do mundo, copiando tudo que é do Ocidente, copiando com menor qualidade lá, uh, e, e ficando muito com esse estigma, né? Aquela coisa da mão de obra extremamente barata e de pouca qualidade. É uma população de 1,4 bilhão de pessoas, e isso é uma coisa que eu faço um parênteses. Parece só um número, né? E quando eu fui a primeira vez, eu falei, tá bom, 1,4 bilhão de pessoas, essas são 7 vezes o Brasil, e por enquanto é só um número. Mas quando você chega lá e você está no meio de toda essa população, parece que cai uma ficha. E, cara, é muita gente. Então, só o fato de ser muita gente, ter essa escala toda, ela torna a China uma coisa complexa de ser administrada. E então, assim, tudo é diferente lá, muito por conta dessa questão da escala. Então, assim, há 20, 30 anos atrás, era um país extremamente pobre. E aí, assim, daí a gente começa a voltar, né, um pouco no tempo para entender o desenrolar dos acontecimentos e por que a China ficou extremamente pobre. O chinês, ele não se vê como
a segunda economia do mundo agora e beleza, estamos nesse patamar. Eles se veem retomando um patamar que sempre foi deles. Então, eu tenho um gráfico famoso que mostra desde o ano 1 depois de Cristo o percentual, né, do PIB de nações e China e Índia sempre foram muito relevantes durante séculos e depois perderam espaço. E a China perdeu espaço, especialmente eles chamam do século da humilhação, onde tiveram vários conflitos que eles foram humilhados. Depois teve toda a introdução do comunismo com Mao, que teve todo um período de grande fome, teve um período super complicado, milhões de pessoas morreram. Então, assim, só que agora, nos últimos 30 anos, eles conseguiram retomar melhoraram, assim, a qualidade de vida deles melhorou drasticamente, conseguiram praticamente exterminar a extrema pobreza, que é uma régua lá para quem vive com $1,90 por dia, enfim, e é uma meta deles literalmente acabar com essa extrema pobreza. Então, assim, e é tudo muito rápido, né? Porque se a gente pegar 20, 30 anos em termos históricos, não é nada. Então, é um movimento que passou por várias ondas. E o fato é que nesses últimos 20, 30 anos, a China retomou esse poder e esse patamar de destaque e protagonismo que, na visão deles, sempre teve. Se a gente pegar o nome China em chinês, e me perdoem o acento aqui, mas é Zhongguo. Se você quebrar, o Zhong é país, nação, Guo é meio, centro. Então, o próprio nome, ele já diz como o chinês ele se enxerga, que é o império do meio, né? A nação do meio. Se você olhar o mapa mundi lá na China, eles não enxergam da forma como a gente enxerga. Eles enxergam com a China no meio e é diferente. Então, só que isso não é só uma questão... é a forma deles verem o mundo e se enxergarem nesse protagonismo. Dito isso, nos últimos, então, 20, 30 anos, eles tiveram uma aceleração de desenvolvimento econômico incrível. E talvez nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, o tema da tecnologia entrou assim muito fortemente no radar deles e nessa briga, né, de querer ser melhor que os Estados Unidos e ter esse protagonismo. Eles, em 2015, criaram um plano chamado Made in China, onde eles listaram lá 10 ou 13 aspectos e temáticas que eles iriam investir muito e queriam ter a liderança nesses temas, e um deles, como você comentou, é a inteligência artificial. Então, hoje, talvez, alguns dizem que no tema inteligência artificial, a China até já pode estar até mais avançada do que o próprio Estados Unidos. É uma discussão que é difícil de saber, mas eles estão nessa toada, nessa velocidade. E aí tem uma série de características que a gente pode navegar aqui para entender por que eles conseguiram avançar tão rápido no tema de tecnologia, experimentação e tudo mais. Mas é um pouco desse histórico, assim, bem resumidamente, que hoje o chinês ele está retomando. Inclusive, eu vi esse final de semana, saiu um documentário, uma série de documentários no Netflix que chama History, e o terceiro episódio é a Ascensão da China. É um episódio de 20 minutos, é super rapidinho, vale muito a pena ver para entender exatamente após a morte de Mao e a entrada do Deng Xiaoping, que foi quem substituiu ele, que começou a mudar todo o olhar e abrir a China, né, enfim, vou chamar de capitalismo, porque eles não chamam assim. Eles chamam de socialismo com características chinesas, que é tipo aquele asterisco que muda tudo. Então... Muda mesmo, inclusive nos processos de contratação. Quando você coloca um asterisco, dá problema na contratação. Então tem tudo a ver. Então, assim, é uma coisa sutil, mas que na prática muda muita coisa. Então, eles estão nessa velocidade e tá muito legal de acompanhar. E depois que você vai para lá,
e eu fui algumas vezes, você entende o que que é esse negócio. E aí, só para conectar com o que eu falei no início, né? Essa visão que as pessoas tinham da China de uma China copiadora, fábrica do mundo, etc., cada vez mais esse movimento ele está começando a virar um movimento de copy from China, né? Da China exportando inovação, e a China exportando modelos de negócios novos. Então, quando a gente fala de new retail, quando a gente fala da própria que você falou dos QR codes, e a escala que se deu para o uso de tudo isso, os super apps e por aí vai, uma série de modelos que nasceram lá, talvez não a tecnologia, mas o modelo foi desenvolvido, aprimorado lá, e cada vez mais o Ocidente aqui começa a querer copiar de alguma maneira isso. Então, assim, para quem olhava 20 anos atrás, é quase inconcebível imaginar isso hoje. E mesmo para quem esteve na China, sei lá, em 2000, 2005, hoje é um cenário completamente diferente. Então, as pessoas, infelizmente, aqui no Brasil, desconhecem tudo isso. E não é por mal, desconhecem porque a informação não chega aqui também. Então, a gente não aprende sobre isso enfim, na escola, o que for. E descobrir tudo isso é muito, muito bacana. Cara, excelente. Eu tenho feito algumas anotações aqui, porque isso tem nos trazido alguns insights interessantes aqui para o segmento.gov. A gente fala muito de inovação aqui, né, Felipe? E eu queria realmente explorar um pouco mais assim, dessas grandes empresas, startups que estão, cara, fomentando a transformação e a mudança do mundo. Não tem como a gente deixar de falar do Alibaba. Como o Alibaba mudou a forma de se pensar em compras. E eu queria que você dissertasse um pouco sobre isso. O que o movimento Alibaba causou na China e fez dele uma grande referência, e aí sim, aí você pode entrar mais a fundo no aspecto de inteligência artificial. E eu acho que do Alibaba, outras grandes empresas, né, puderam nascer, startups, e eu acho que vale a pena falar também dos polos da China, que você tem em Xangai, Shenzhen, então trafega por isso para a gente explicar também para o pessoal como é que esse barramento funciona na China. Legal. Bom, das empresas de tecnologia, a gente brinca que na China tem novos ecossistemas, né? Enquanto no o Vale do Silício, por exemplo, que é um grande polo de inovação do mundo, ele tá concentrado, você teve lá, né? Tudo acontece entre São Francisco e São José, talvez aqui 80 quilômetros, com várias cidadezinhas nesse trajeto, e as empresas de tecnologia estão distribuídas ali, tudo está concentrado ali. Na China é diferente. Na China, quando a gente fala de novos ecossistemas, a gente está falando dessas grandes cidades, especialmente 4, que são as que mais se destacam. São elas Beijing, Pequim, que é a capital, Xangai, Hangzhou e Shenzhen. Pequim, capital, claro, é onde está o poder central, então tem bastante coisa relacionada ao governo, mas lá é o grande polo de inteligência artificial. Não que só tenha lá, claro que tem em todos os outros lugares, mas lá é uma das questões que se destacam. Shanghai é o centro financeiro, então tudo que é fintech, especialmente, e também varejo, tá muito concentrado em Shanghai. Pequim também tem muita coisa de educação, de edtechs. Hangzhou é a cidade onde fica o headquarters, a sede do Alibaba. Então, é uma cidade que ficou muito conhecida por isso e que me surpreendeu demais quando eu conheci, porque eu fui com uma ideia assim, uma cidade interior, fica 1 hora de trem de alta velocidade de Xangai, tá? A gente muitas vezes nas imersões faz um bate-volta. Só que é uma cidade que tem, acho que 15 milhões de habitantes. Em termos de população, é maior que São Paulo. E eu me surpreendi absurdamente quando eu comecei enfim, estava andando na cidade. Primeiro que é linda. E você vai, eu sempre brinco, imagina que você pega um trem daqui, um ônibus daqui até o aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, tá? Você não vê a paisagem mudando como você vê aqui. Lá é assim, é desenvolvimento, é prédio, é shopping, mas tudo muito desenvolvido. Então, mas Hangzhou, então, tem todo, por ser a sede do Alibaba,
é muito forte em Smart Cities, é um grande polo para teste e experimentação de tecnologias IoT e tudo mais, voltadas para cidades inteligentes. E Shenzhen, que é mais ao sul, coladinho em Hong Kong, é uma cidade também que há 20 anos atrás não tinha nada, era uma vila de pescadores, e hoje é uma cidade de 12 milhões de habitantes, algo próximo disso, que é o centro do hardware. Então, de novo, eu estou pegando só pincelando os principais temas, talvez, mas tudo que você pensar em termos de robótica, drones e tudo mais, está muito concentrado em Shenzhen. É a sede da Tencent também, que é outra, já vou falar das empresas. Então, você tem esses 4 principais ecossistemas. Só que a China ela é continental, né? Eles mesmos falam Mainland China, depois você tem as ilhas ali. Mas, então, você tem Pequim para Xangai, é um trem de mais ou menos umas 5, 6 horas. Trem de alta velocidade. Xangai, Hangzhou é mais ou menos 1 hora. E depois, Xangai para Shenzhen, normalmente é um trem de 9 horas, 10 horas. Para ir de avião vai dar uma viagem de umas 3 horas. Ou seja, é um país continental. Então isso está muito mais distribuído. E tem vários outros que eu não estou citando aqui. A China tem 15 cidades com mais de 10 milhões de habitantes. São 47 cidades no mundo que tem uma população maior que 10 milhões de habitantes. Ou seja, a concentração que tem lá. A China tem mais de 160 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Então, assim, quando a gente fala em ecossistema, tem que se levar em consideração essa abrangência. E quando a gente fala em novos ecossistemas também, a gente tem que falar dessas empresas, as principais de tecnologia. Por quê? Porque elas não são... Quando a gente fala em Alibaba, não é o Alibaba. O Alibaba ele é um ecossistema de empresas enorme. Então você tem... É isso aí que eu quero que você fale. Então, assim, é um ecossistema enorme de empresas que tem braço de logística, braço de, e-commerce como um todo, mas o e-commerce para B2B, o e-commerce B2C, o e-commerce que é o C2C, né, consumer to consumer. Tem o Taobao lá, o Taobao é o Mercado Livre, né, você vende para... Tem o Tmall. Então, assim, tem uma série de... O Alipay, que virou depois... O Alipay é o meio de pagamento do Alibaba. Existe lá o WeChat, que é da Tencent. Então, tudo você tem um pouco esse antagonismo dessas duas principais, que são inimigas ferrenhas. Mas você tem, então, uma série de empresas plugadas. A Alipay depois virou a Ant Financial, que é o braço financeiro da Alibaba, que, por si, é uma startup que vale 150 bilhões de dólares, uma coisa assim. Então, assim, é um conglomerado que você não consegue olhar o Alibaba, você tem que destrinchar. A mesma coisa vale para a Tencent, a mesma coisa vale para o Baidu, embora o Baidu tenha perdido um pouco de relevância no tempo. O Baidu, para quem não conhece, é o Google chinês, né? Então, lá você não usa o Google Maps, você usa o Baidu Maps, só para dar um exemplo. E tem uma quarta empresa, tanto que eles usam a sigla BAT, né, de BAT, que é Baidu, Alibaba e Tencent. Depois adicionaram lá o X no final, que é o X de Xiaomi, que é a produtora de aparelhos eletrônicos e tudo mais. Outras empresas que são muito relevantes lá, uma que ganhou muita força ultimamente, nos últimos anos, é a ByteDance. A ByteDance, para quem não sabe, é a dona do TikTok, que é esse aplicativo que agora está bombando no Ocidente, como todo, aqui no Brasil não é diferente. Que também acabou de ser, já era avaliada em 75 bilhões de dólares de valuation. Teve uma rodada privada agora, semana passada ou retrasada, que dizem que o valor dela ultrapassou 100 bilhões. Então são empresas que a gente normalmente aqui não conhece. Conheço o TikTok agora, que é um aplicativo que chegou aqui. Mas eu não sei o que é a ByteDance, não sei que a ByteDance é dona do TikTok, que a ByteDance é dona do Toutiao. O Toutiao é um agregador de notícias que usa inteligência artificial. Você não precisa de uma redação com jornalistas. A máquina, né, a inteligência artificial faz toda essa... agrega todas essas notícias que você quer receber de acordo com as suas preferências. Então, o que mais? Tem a Huawei, agora também no centro dessa discussão aí entre guerra comercial
China e Estados Unidos, porque é quem está liderando toda essa corrida do 5G. Alguns já falam, inclusive, no 6G. A Huawei agora, acho que mês passado, instalou 3 torres de 5G no topo do Monte Everest, no lugar mais alto do mundo. Olha só. No lado norte, se não me engano, que é o lado chinês. Uhum. Por que fazer isso? Nada mais do que uma demonstração de poder, de quem está na vanguarda, de quem está puxando Olha só. esse Interessante. movimento. Então, que mais? A Didi, que é a dona do 99 aqui no Brasil, a 99 Táxi, que a gente conhece e usa aqui o aplicativo. Hoje é uma DJI, empresa... como é que tá a DJI nesse contexto? A DJI é a principal fabricante de drones, então é também líder nesse sentido. Então tem várias empresas que a gente aqui no Brasil não conhece, ou talvez conhece, conheço o Alibaba. Tá bom, mas você não conhece o ecossistema que tem embaixo dele. E muita gente compara o Alibaba com a Amazon. E o próprio Jack Ma, que é o fundador do Alibaba, ele sempre fala que não tem nada a ver, porque a Amazon é uma coisa vertical. Então ela faz a cadeia inteira, né? E ela domina, ela compra as empresas e vai criando o seu ecossistema, vamos chamar assim, vertical. O Alibaba não, ele quer empoderar milhões de pequenos negócios através de tecnologia, através da inteligência de dados, que eles são mestres, então eles vão amarrando isso para empoderar esses milhões de pequenos comércios, diferente da Amazon, que teoricamente vem e entra, é só a gente ver, o Cru que sempre fala muito isso, né? Aonde a Amazon abre mercado, normalmente as ações das empresas que são do setor caem, porque é um sinal de que, opa, lá vem o Lá vem o trator. gigante. E ao contrário acontece com a Alibaba, porque a visão deles é empoderar, eles querem ser a plataforma que alimenta ou viabiliza esse ecossistema crescer junto com ela. Então é uma pegada diferente. Por isso que eles não se comparam à Amazon. É uma pegada mais sustentável, né? De colaboração para o ecossistema como um todo, enquanto a linha americana com a Amazon, realmente, você vê, por exemplo, tem uma microempresa na região, a Amazon engole ela e vende os produtos daquela empresa pagando uma margem para aquele cara. No caso do Alibaba, não. Ele dá tecnologia para o microempreendedor para aquele cara poder operar. Então, quando muitas vezes você compra um produto no Alibaba, esse produto está em Shenzhen, mas quem foi que operacionalizou e deu a tecnologia foi o Alibaba, e o Alibaba permitiu, e esse cara despacha dali, e aquilo segue para o consumidor na ponta final aqui no Brasil, por exemplo. Não é isso? É isso. É muito por aí. E eles têm lá como se fosse uma visão que eles têm de conseguir entregar qualquer produto no mundo em até 72 horas. Isso é o que eles vislumbram. Para você conseguir fazer isso sozinho, de uma forma vertical, é praticamente impossível. Então, criando essas redes e de uma forma distribuída é o caminho que eles entendem que vão conseguir chegar lá. E claro que isso conversa com uma série de outras iniciativas. Tem toda a conversa em cima da nova Rota da Seda, né, que é o Belt and Road Initiative, que aí já é uma coisa de país, né, um projeto de país de criar malha ferroviária, rodoviária, enfim, marítima, para que a China consiga escoar os seus produtos e as suas exportações e, nesses casos das empresas de tecnologia, as suas vendas de uma forma muito mais rápida mundo afora. Então é para isso que eles estão caminhando. Só que com essa mentalidade no caso da Alibaba, de empoderar e ser uma plataforma e não ser uma empresa verticalizada, como é muito o perfil da Amazon. Você comentou da Magazine Luiza, né? E que é o grande case de transformação digital aqui no Brasil, né? E a Magazine Luiza, inclusive, na carta, na mensagem da diretoria da divulgação do resultado deles do quarto trimestre do ano passado, eles falam abertamente, explicitamente, que a inspiração deles, que eles sempre se viram, que a inspiração deles é a estratégia que a Alibaba utilizou
e existe inclusive um livro chamado Alibaba, a Estratégia de Sucesso, que foi escrito pelo estrategista-chefe da Alibaba durante muitos anos, chama Ming Zeng. Ele discorre em cima dessa estratégia, que é basicamente entender que existem empresas que são ponto, empresas que são linha e empresas que são plano. O que é uma empresa ponto? É uma empresa que fabrica o cadarço do tênis, por exemplo. Ela fabrica aquele produto, mas aquele produto em si, ele não tem função maior, vamos dizer assim. O que é uma empresa linha? É uma empresa que fabrica o tênis. Então, ela pega o cadarço de uma empresa ponto, a sola de uma empresa outra ponto, o tecido, e ela faz a linha para ter o produto final e vender para o mercado. E uma empresa plano é uma empresa que é uma empresa plataforma. É uma empresa que trabalha de uma forma integrada com diversas empresas ponto, com diversas empresas linha, criando um ecossistema onde tudo isso se conversa. A Magazine Luiza se declara nessa carta que durante muitos anos ela foi uma empresa linha. Ela comprava produtos, né, e vendia nas suas lojas físicas, depois nos canais digitais. E ela, nos últimos anos, vem se transformando numa empresa plano. Ou seja, ela quer se tornar uma empresa, já é, uma empresa plataforma. Ou seja, ela quer que todo mundo venda lá dentro. Ela não quer ela ser a dona do produto e ter o seu canal ali único e exclusivamente. Ou seja, de uma forma explícita, aberta, o principal case de transformação digital do Brasil se inspirou no modelo chinês, no modelo da Alibaba. Então, isso é uma outra coisa que é muito bacana, assim. Apesar da gente não, talvez a grande maioria das pessoas não conhecer as empresas da China, não ser uma coisa muito distante, a presença chinesa ela está cada vez mais forte aqui no Brasil. Felipe, eu tenho uma pergunta. Diga. Muito interessante para a gente trazer para a realidade de ponto .gov. Há um discurso e há um movimento que a gente está desenvolvendo um barramento aqui de marketplace para que as compras públicas no Brasil sejam realizadas por meio de um barramento. Uhum. Para mim ficou muito claro que o barramento chinês, que é colaborativo, ele tem muito mais chance no longo prazo de ter sucesso. Essa é a minha opinião. Eu acho que o barramento americano ele traz um volume de recursos maior para a empresa principal, mas ela não desenvolve o ecossistema. E aqui no Brasil a gente tem uma lei, que é a Lei Complementar 123, que é para fomentar as micro e pequenas empresas, e eu estou observando isso dentro do contexto. Na tua opinião, o que é mais relevante para um marketplace? Porque ambos são marketplace, tanto a Amazon quanto o Alibaba. O que é mais relevante no marketplace para que a gente possa fomentar, porque eu acredito mais nessa linha chinesa mesmo, fomentar o desenvolvimento local. Mas eu lembro e respeito que existem compras que precisam ser centralizadas, compras grandes. Então tem espaço para as duas. Quais as características que você vê que são importantes para que esses barramentos, digamos, se desenvolvam e a gente possa melhorar as compras públicas no Brasil, aproveitando a experiência da China e dos Estados Unidos? Eu acho que você tocou talvez no ponto central, que acho que existe, vou chamar de mercado, tá? Acho que existe espaço para todos e depende muito da característica do que está sendo comprado também. Talvez o processo ele possa ser sempre ultra transparente, óbvio, ainda mais quando se fala de compra de governo e tudo mais, mas dependendo da característica do que está sendo comprado, do tipo de, enfim, de situação que está sendo colocada, talvez em algumas situações faça mais sentido ter uma coisa mais centralizada, mas talvez para a grande maioria não precise ser assim, né? E possa ser uma coisa mais distribuída, mais centralizada, com maior autonomia para as pontas, enfim, não sei. Eu acho que uma das grandes, na minha visão pelo menos, tá? Quanto mais o ente, o governo, facilitar o processo, obviamente resguardando todas as necessidades que são inerentes do processo, destravar tudo isso e deixar com que as coisas aconteçam mais rápido, eu entendo como sendo um caminho melhor. E lá na China, eles têm a gente muitas vezes aqui tem uma visão, e eu tinha, tá? Uma visão assim, pô, é um governo mais centralizador, que deve ter um super controle sobre tudo.
e de fato tem, mas o que acontece quando a gente fala de inovação, tá? A gente lá, isso me surpreendeu muito. Qual que é normalmente a dinâmica aqui no Brasil quando alguma coisa nova surge? Primeira coisa assim, opa, para tudo. E aí vamos imaginar para qualquer processo de compras novo, ou que surja. Pô, tem uma coisa nova, opa, para tudo. Vamos entender bem, vamos discutir bem, vamos criar aqui a regulamentação e aí nós vamos levar ao mercado, né? Vamos botar para rodar. Lá, e de novo, isso foi uma surpresa muito grande para mim, lá a lógica, ela é completamente inversa. Lá é assim, por default, o governo deixa rolar quando é uma coisa inovadora. Deixa rolar. Claro que eles estão olhando, mas deixa o negócio desenvolver de uma forma mais livre. Reparem, eu tenho uma série de contradições muitas vezes no que eu estou dizendo. Tranquilo. Mas é isso, Pode ir. a postura é deixa rolar. Depois eu vou dar um exemplo que eu vi acontecer nas vezes mais recentes que eu fui. Deixa rolar. Por que deixa rolar? Porque é a forma da coisa ir para uma experimentação de mercado mais rápida e porque se entende que aquela inovação ela é uma coisa boa para a população. Tá? Tem essa premissa. Se conforme a coisa for andando, eles entenderem que existe algum tipo de risco sistêmico de qualquer natureza, aí eles vêm e entram. Ou para regular, ou para acabar com aquilo. Então, é uma lógica diferente. Ó. Deixa rolar, deixa o bicho pegar. Surgem várias empresas para fazer essa inovação. E aí, depois, eles entram com a regulamentação e tudo mais. Vou dar um exemplo que eu vi acontecer lá. Em 2018, quando eu fui, estava bombando o mercado de peer-to-peer lending, né? De empréstimos, fintechs, tal, de empréstimo de pessoa para pessoa e tudo mais. Estava bombando. Tinha centenas de fintechs dessa natureza e tudo mais. O que eles fizeram? Eles deixaram correr. Pô, é um negócio que faz sentido, tem muita gente... o chinês é um povo muito poupador, então tem muita gente com recurso e eles ficaram também, muita gente ficou muito rica nos últimos anos. Muita gente com recurso, tem gente que em 1,4 bilhão de pessoas, tem muita gente que precisa ainda, então deixa esse negócio acontecer porque é bom para a população. Conforme eu voltei lá agora, depois, a última vez em dezembro, final de novembro, início de dezembro de 2019, e para minha surpresa, esse mercado tinha acabado do peer-to-peer lending. Não acabado, e já existia não sei se é um decreto que eles usam lá, que as empresas, as startups que faziam essa prática, elas tinham que encerrar suas atividades nos próximos X meses, tá? Por quê? Porque eles começaram a entender que, apesar de ser uma coisa boa para a população, começou a ter muita empresa fraudando. E isso começou a gerar um risco para as pessoas que tomavam empréstimo, depois não pagavam, enfim, aquela confusão toda. E aí eles interviram fortemente, acabaram com o peer-to-peer lending, então o que tem ainda é residual. Então é um exemplo prático assim, de inovação. Deixa acontecer, entendo o risco, a gente entra. Que é a lógica inversa do que a gente está acostumado aqui. Então, só para reconectar com o teu exemplo de processo de compras e tudo mais. Primeiro, eu acho que quanto mais descentralizado para, sei lá, talvez 90% dos processos faça sentido e para alguns menos. Mas essa lógica de experimentação e apoio à inovação de uma forma mais livre, no início, deixa acontecer. Não sou eu aqui um ente governamental que preciso ficar regulando desde o início todo o processo. Deixa que os usuários, o mercado vai se adaptando. Então é um modelo diferente e que talvez explique um pouco também do porquê que eles conseguem andar muito rápido no tema de tecnologia e inovação como um todo. Porque tem esse mindset que é pró-inovação. E não ficar travando o processo desde o início o tempo inteiro. Interessante. Ou seja, quando você regulamenta muito, você bloqueia a inovação e a melhoria que as pessoas tentam dar para o processo.
Me pareceu que ficou evidente com a experiência da China. O que você já viu assim, na parte prática? Tu consegue dar algum exemplo para a gente de uma situação específica que isso aconteceu? Por exemplo, a gente tem o caso do Uber aqui no Brasil, né, da uberização, que a gente viu alguns estados regulamentarem e aí briga com o taxista, aquele rolo que todo mundo sabe que deu, não adiantou nada. E muito se fala também no Vale do Silício, né, com relação às empresas que são criadas, tentam, de certa forma, barrar a inovação e, na verdade, ela depois dá a volta e consegue fazer. Será que a regulamentação não pode ser uma forma de tentar segurar algo ou tentar manter uma amarra de algo que na verdade, vai ser muito natural de evoluir? Porque, veja, tem coisa que cabe à regulação. Tem coisa que, mesmo você tentando segurar, aquilo é igual brasa, vai escorrer. O Covid, a gente... Vai, pois não. Não, desculpa, a gente pode concluir. Não, a gente, assim, houveram uma série de regulamentações agora nesse momento, mas a gente está conversando muito com os especialistas. Os especialistas dizem que não existe outra forma da gente desenvolver ou então explicar ou ensinar do que regulamentar. Será que existe um meio do caminho onde a gente possa regulamentar, mas ao mesmo tempo permitir a inovação? Porque no setor público o direito é muito claro. O direito diz que no governo você tem um trilho, né? E no privado você tem uma trilha, você pode ir construindo. Eu fico pensando, como é que a gente pode trazer um pouco mais disso? Porque os inovadores no ponto .gov, Felipe, eles sofrem. E eu estou tentando trazer aqui para o setor público a questão dos laboratórios. Fiz uma live com minha amiga Leilane, que acabou de estar terminando o mestrado dela aqui na Universidade de Brasília. Eu também fiz o meu mestrado lá na parte de gestão de riscos, engenharia elétrica, mas na verdade é governança e compras públicas. E assim, a gente tenta explicar por que a inovação... Porque a inovação é erro honesto. Você tem que criar um ambiente seguro para o erro honesto. E é por isso que também eu desenvolvi um projeto, que é o projeto da Big Game, que eu trabalho com gamificação com meu sócio amigo Túlio, que está aqui. A gente trabalha com a gamificação, porque a gamificação permite que as pessoas tenham uma tolerância maior ao erro honesto para poder errar ali de acordo com aquela situação. Então, eu queria ver tua opinião com relação a esse dilema. Regulamentação, inovação, principalmente para a questão de evolução de um país. Uhum. Se você me responder isso, eu acho que eu ganho 1000 pontos aqui no meu sistema de lives. Legal. Não, eu concordo contigo. Acho que a regulação, ela, por natureza, ela existe, ou da inovação, tá? Muitas vezes para proteger algo que a inovação visa disruptar, talvez a palavra da moda, enfim, mas quebrar com aquele status quo que existe em cima de um segmento, de uma atividade, de uma categoria, muitas vezes, o que seja. Então, existe todo um sistema que acaba jogando contra ou criando uma série de entraves. Você citou o caso do Uber, assim, perfeitamente. Ó, quanta discussão, quanta briga, quanto vai e vem, vai e vem. Só que, no final das contas, é o que você falou, a inovação, ela não vai parar. E aí, cabe a nós entender se a gente quer avançar nesse sentido e acompanhar o ritmo de onde essas inovações acontecem de uma forma muito mais acelerada e muito mais avançada, como o Vale do Silício, China, Israel e outros, ou nós vamos querer ficar aqui brigando em cima de uma coisa que vai passar, vai acabar atropelando no bom sentido, né? Então, o caso do Uber foi exatamente isso. Fica uma briga, vai, discute, leva para a Câmara, leva para não sei aonde, vai. E quando vê, o negócio tá aí, né? Tá todo mundo usando. E se você me permitir, eu acabei de criar uma frase. Cara, olha só como é que inovação e a mente que pensa em inovação funciona. Enquanto você falou, eu criei uma frase aqui. Inovação é gestão de mudança. E para a gente que tem formação em tecnologia, gestão de mudança é uma disciplina lá da biblioteca do White, que trabalha com a parte de tecnologia da informação. Só que quando eu vejo alguém falar que nós temos que mudar, nós temos que aceitar a mudança, e muitas vezes essa pessoa quer o tempo inteiro regulamentar e fincar uma bandeira ali na norma e dizer que é assim, 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 me parece que isso é incoerente. Porque eu preciso de pensar em mudança, eu preciso de inovar,
Ao mesmo tempo que você tenta normatizar e criar muitas regras para aquele jogo, você gera um bloqueio. Porque eu, por exemplo, eu vou te contar o meu processo criativo aqui. Eu desenvolvo jogos de tabuleiro, jogos digitais. Para eu criar um jogo, eu tenho que estar com a minha pirâmide de Maslow completamente preenchida. Eu tenho que estar bem. Se eu não estiver bem, eu não consigo trabalhar com criatividade. A criatividade é para quem realmente está passando por um problema muito grande e está bem, ou então está tão mal que não tem outro recurso. O cara vai e pega uma atalho nova. Então, me parece que inovar é aceitar o processo de gestão de mudança e se permitir construir, errar e ouvir sem fazer julgamento das ideias dos outros. E é muito natural que quando a gente está falando de legislação, isso seja taxado o tempo inteiro. Então, o que eu mais vejo, Felipe, é pessoas com muito conhecimento cheias de incerteza, tá? E às vezes até com muito dinheiro. Pessoas com muito dinheiro, mas com muitas certezas, e pessoas, digamos, com mais consciência, mais incertas. Vendo que a possibilidade de você fazer uma inovação e transformação é muito grande. Não existe só um caminho para você chegar do Brasil para a China. Existem vários caminhos, mas o importante me parece que talvez seja a gente revisitar a meta. Qual é a meta que nós vamos concluir, que nós vamos juntos? E aí sim, ver qual é a metodologia, qual que é o caminho, qual que é a inovação, qual que é a mudança que a gente vai fazer naquele processo para chegar naquele objetivo. Eu tive esse insight, eu achei interessante falar e compartilhar, e depois eu vou extrair esse áudio e vou gerar um podcast, eu acho que vai gerar valor também. Legal, muito legal. Eu acho que é isso, a inovação, ela não pede muita passagem. O próprio termo, o nome inovação, ele já remete a explorar caminhos novos. Então, assim, se você está caminhando percorrendo um caminho novo, você não sabe aonde que isso vai dar. Então, você tem que se permitir experimentar, testar muita coisa, errar muita coisa, até você vai errar muito mais até acertar em algo. Então, nossa, tem alguém do Vaticano assistindo. Pô, sensacional. Agora, Corona. Exatamente. Ela se não fomos apresente até a com China, mas Corona. fomos longe. Exatamente. Pô, grande Muito Dega legal. aqui, ó. O Dega, que CEO da Estapara, um grande parceiro e amigo. Acabaram de fazer Puxa, um IPO no meio da pandemia aqui. Fizeram um IPO da empresa muito legal. Grande Dega. Que legal, que bacana. Você vê, nossa live não tem muitas pessoas, mas o nível tá altíssimo. Acabou de entrar aqui a minha amiga Estélida. Estélida é querida também. O nível aqui tá muito grande. Legal. Então é isso. Acho que esse processo todo de inovação ele tem que ser, ele tem que seguir talvez uma lógica muito mais do que eles fazem na China de deixar avançar e aí dependendo dos resultados entra com alguma regulamentação. E se a gente for pensar em país, talvez aí sejam grandes diferenças, né? A China, e aqui eu não estou entrando no mérito de regime para lá, regime para cá, sistema, etc., até porque lá é uma coisa muito difícil de você rotular. E acho que sempre que você rotula na China, a sua chance de erro é enorme. Porque uma coisa parece que é uma coisa, mas é isso que eu estou falando. Bom, um sistema que é comunista, partido único, centralizador, etc. Ao mesmo tempo, quando o tema é inovação, ele é muito mais, talvez, liberal ou livre do que a gente tem aqui. E quando a gente pensa em país e nessa corrida, né, aonde que a gente, como país, quer se posicionar em tudo isso, eles lá têm muito claro, eles querem ser tão fortes ou maiores que os Estados Unidos, eles têm um pouco dessa obsessão, e eles vão correr atrás disso. E se eles tiverem que ser mais capitalistas, mesmo dentro do regime rotulado comunista, se eles tiverem que ser abertos à inovação, eles têm isso nas metas deles. Eles, a cada 5 anos, eles soltam um plano que agora, em 2020, está terminando o 13º plano de 5 anos deles. Então, no ano que vem, em março, quando eles têm a grande reunião do partido, eles definem os drives, né, para o país para os próximos 5 anos. Eles colocam a inovação sempre como um tema central e eles vão correr atrás disso. Então, e aí, sei lá, talvez as características deles, como eu comentei algumas aqui, tornem esse processo mais rápido. Enquanto aqui no Brasil, dentro das nossas características boas e ruins,
a gente patina muito mais e quer regulamentar tudo. E o resultado disso é que nessa corrida a gente vai ficando cada vez mais para trás. E quando a gente fala de algumas tecnologias como inteligência artificial, essa corrida, a gente está anos-luz atrás desses caras. E é uma decisão nossa como nação, em que pé que a gente quer estar de competição com eles, ou a gente vai ficar vendo as empresas vindo para cá e cada vez mais presentes, como tem acontecido. Se a gente olhar as grandes, o primeiro unicórnio brasileiro, que inclusive vai estar quinta-feira com a Startse na nossa live, que chama Hora da China, 21 horas. A gente vai estar com o Davi Miyake, que é diretor de produtos e de operações da 99 aqui no Brasil. A 99 é uma empresa chinesa. Ela é uma empresa comprada já era investida, foi comprada pela Didi, que é o Uber da China. Então, assim, já está aqui. O Nubank, que é o grande, talvez o principal case de startups e tudo mais, tem capital muito pesado da Tencent nos seus investimentos. E por aí vai. Então, assim, como a gente comentou, TikTok aqui já, ByteDance já está aqui. Uma empresa que ninguém conhece é a Kuaishou, que tem um aplicativo Kuai, que é o concorrente do TikTok, que na China... Como é que se escreve? Na China, o TikTok na China não chama TikTok, chama Douyin. Ele é o TikTok, vamos dizer assim, é a versão internacional do Douyin, desses apps de vídeo curtos. A principal concorrente deles lá chama Kuai, o aplicativo, a empresa chama Kuaishou. Como é que escreve Kuaishou? É Kuaishou. Kuaishou. Ainda bem que eu te perguntei, que eu não ia saber de tech nunca. O app ele é o KWAI. Kuai. Essa empresa está no Brasil já. Inclusive, o Country Manager aqui no Brasil estava no jantar aquele que você participou. Então, assim, mas a grande... Não deu bola para ele, né? Não nem sabe que existe essa empresa e muito menos que ela está aqui no Brasil. Então é isso, a gente tem que decidir em que posto que a gente quer estar nessa corrida. Bacana. Então, enfim, acho que é um pouco isso. Amigo, eu tô aqui, nosso tempo já está praticamente esgotando, tem 2 minutos para a gente encerrar. Eu não posso deixar de comentar aqui da minha amiga Nai, a Nai, ela organiza a FutureCon, é o maior evento de tecnologia aqui da América Latina. Eu palestrei no ano passado na FutureCon, e ela falou aqui que apesar de ver muitas fintechs P2P lending, acho que elas não deslancham mais pela regulação do que do Banco Central, das instituições públicas, do que pela autoridade de inovar e pelos custos de se adequar a essa inovação. Eu concordo, né? Eu acho que realmente o Felipe falou, tem muita reflexão para a gente poder pensar aqui. E Felipe, você deu uma contribuição fantástica. Eu espero que essa live possa realmente chegar nas autoridades para que elas possam reavaliar isso daí. Eu tive um jantar há 2 anos atrás com o ministro Marcos Pontes. Eu vou fazer questão de fazer com que ele veja essa nossa live, para que, quem sabe, a gente possa fazer uma diferença. Meu amigo, eu quero te agradecer. Temos aí 1 minuto e meio para finalizar. Dizer que fiquei muito feliz do teu aceite. Tua contribuição foi gigantesca. E dizer para que quem quer participar da nossa missão para o Vale do Silício, tem aqui no meu perfil do Instagram. E quem quiser também participar da missão China, me manda um direct que eu te encaminho aqui para o contato do Felipe. Obviamente, o momento não é oportuno para isso, mas eu tenho certeza que a Startse tem boas soluções. Tem vários treinamentos online que a Startse oferece para quem quer aprender sobre esse ecossistema. Então, não deixe de aproveitar a oportunidade. Quem quiser me seguir aqui no Telegram também, tem o nosso grupo de discussão de compras de TI. Entra aqui no meu perfil, tem lá um link, está tudo lá para você poder aprender. Meu amigo Felipe, muito obrigado. Um abraço a todos os amigos da Startse e valeu pela oportunidade de estar com você. Eu agradeço, foi muito legal e que bom que deu certo, né? Que a gente conseguiu fazer e conta comigo aí, com a Startse, sempre que precisar, a gente está a posse. E convido todo mundo a assistir todas as quintas, às 21 horas, a Hora da China. É um programa que a gente começou na semana passada e vai fazer toda quinta-feira, às 21 horas, para falar de inovação na China e como que isso pode impactar aqui no Brasil e tudo mais. Vai ser bem legal ter essa recorrência do tema sendo discutido e para que cada vez mais pessoas entendam o que está acontecendo lá.
e se preparem, vejam as oportunidades para aproveitar tudo isso. De novo, obrigado. Obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu. Até a próxima. Gente, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença.